Em um dos momentos mais sinistros dessa história, o Pinóquio visita uma casa vazia em que aparentemente todos os membros daquela família já haviam morrido. Ele então encontra uma menininha toda pálida e pergunta pra ela o que ela estava fazendo ali. Ela então vira pra ele e diz que assim como o resto da família dela, ela também já estava morta. Mas que diabo de história sombria e sinistra é essa? De tempos em tempos alguns clássicos ressurgem, né, com uma nova cara, uma nova roupagem, e agora chegou a vez do Pinóquio com o jogo Lies of P. Acontece que pouca gente conhece a verdadeira e original história do Pinóquio, que é um conto sombrio, violento, brutal e muito diferente lá do filme da Disney. Então se você gosta de um bom terror, fica aqui comigo que hoje a gente vai desvendar a história sombria que inspirou o jogo Lies of P e bora lá pro vídeo. Da minha geração pra frente eu acredito que a galera tenha conhecido o Pinóquio, mas por causa do filme da Disney, que lançou lá em 1940 e fez o personagem ser um grande sucesso até os dias de hoje. De forma bem resumida, a história começa com o Gepeto esculpindo ali, né, uma marionete. Ele então encontra uma fada e pede para essa fada dar vida a essa marionete, porque ele sempre quis ter um filho. A fada vai lá e realiza o desejo, mas ao invés de ser uma criança, né, de carne e osso, o Pinóquio ainda é de madeira, então ele passa a desejar ser uma criança de verdade. Então a fada diz para ele que ele pode virar um menino de verdade desde que ele mostre que ele é digno e que o nariz dele vai crescer toda vez que ele contar uma mentira. Nessa jornada ele vai conhecer um grilo falante que vai fazer, né, o papel de consciência dele. E no final da história, os dois vão tentar salvar o Gepeto de dentro de uma baleia gigantesca. De lá pra cá, Pinóquio já teve várias adaptações, mas nenhuma conseguiu ser tão sombria quanto a história original, que só não era uma história sangrenta porque o nosso personagem principal é de madeira. E a coisa já começa zoada literalmente no começo da história. O pobre velho Gepeto ganha um pedaço misterioso de madeira, mas alguma coisa estava muito errado com esse pedaço de madeira, porque ele parecia que estava amaldiçoado, tinha vindo de um lugar muito estranho, porque ele não parava de falar e tinha uma personalidade bem rude e cruel. O Gepeto começa então, né, a esculpir essa madeira, mas ela não parava de gritar, como se estivesse sentindo uma dor ali realmente muito grande. O Gepeto começa a se arrepender de estar fazendo aquilo, mas ele decide terminar de fazer o boneco do mesmo jeito. E quando finalmente o Pinóquio fica pronto, ele dá um chutão no Gepeto e resolve fugir pra cidade. Ele fala pra todo mundo que o Gepeto abusou dele e manda a polícia ir lá atrás do velho. A galera da cidade se revolta e o Gepeto acaba indo parar no Chilindró. E quando o Pinóquio resolve voltar pra casa, ele encontra o bendito do grilo falante. O grilo falante fala pra ele: ei menino, tu tem que resolver aí as tuas coisas aí, pensar melhor, né, no que tu tá fazendo. E ao invés, né, de ser uma história bonitinha dos dois ali serem melhores amigos, o Pinóquio pega um machadão e dá-lhe no bicho. E assim como se não fosse nada, o grilo falante vai de arrasta pra cima logo no começo da história. Daí pra frente o Pinóquio começa a passar, né, por um monte de desgraças. E um dos temas mais recorrentes nessa história é o da fome extrema. Muitos dos vilões que o Pinóquio encontra parece que estão ali desesperados para devorar o Pinóquio de qualquer jeito. Em muitos momentos dessa história, o Pinóquio quase vira comida. Ele fica sem os dois pés em um determinado momento e quase vira a sopa ali de um bicho sinistro em outro. E bora combinar que para uma história infantil tem muita morte para todos os lados. Não só o grilo, mas muitos outros personagens morrem de uma forma brutal nessa versão. E de fato, o autor da obra planejou um final bizarro e trágico até mesmo pro próprio Pinóquio. Mas antes disso, bora tentar entender, né, por que esse autor aí fez uma obra tão pesada e violenta. Carlo Collodi foi o autor da obra original. Ele era o mais velho de 10 irmãos e nasceu na Itália, na cidade de Florença. A sua infância foi marcada pela doença e pela pobreza em um dos becos da cidade. Ele foi mandado embora para morar com a mãe em outro vilarejo, e enquanto ele estava fora, a sua família passou por uma série de desgraças. 6 dos irmãos dele morreram antes de se tornarem adultos, e outros vieram a falecer enquanto ainda eram bebês. Isso deve explicar o porquê das ilustrações da história do Pinóquio terem um tom meio para baixo, né, meio depressivo. Ao que tudo indica, o Carlo escreveu uma história baseada em situações e experiências que ele mesmo teve quando era criança. Toda essa morte, miséria e desgraça estão presentes no conto, e o próprio Pinóquio teria um fim pra lá de bizarro. A ideia dessa história toda era fazer as crianças entenderem que se elas não obedecessem aos pais, coisas muito ruins poderiam acontecer. Mas naquela época ninguém curtiu o quão extremo foi o final que o Carlo quis dar pro Pinóquio. Em algumas das suas aventuras, o Pinóquio era perseguido por uma raposa e por um gato. Eles eram tipo uns inimigos recorrentes do Pinóquio, até que chega a hora do acerto de contas final. Os dois se disfarçam de e fazem uma emboscada pro Pinóquio, que consegue fora uma das patas do gato com uma mordida. Eles percebem que não vai dar pra matar o Pinóquio então decidem Pinóquio numa árvore. E esse era pra ter sido o final da história, sem final feliz, sem se transformar em criança, sem fada azul, sem porra nenhuma. Acontece que na
naquela época, essas histórias eram publicadas semanalmente em uma revistinha para crianças, e o autor começou a sofrer muita pressão para que ele terminasse a história de outro jeito. No mínimo a galera achou muito bizarro a forma como ele deu o final, né, do Pinóquio, então um ano depois ele teve que trazer a parte 2 aí, com o Pinóquio sendo ressuscitado por essa fada azul. Daí pra frente essa história ganha um tom um pouco mais positivo do jeito que a gente tá acostumado, mas isso não impediu o Carlo de botar ali umas situações bem bizarras e polêmicas até pra época, como é o caso da famosa transformação sinistra das crianças e do próprio Pinóquio em animais. Nessa parte da história, o Pinóquio acaba sendo enganado e fazem ele acreditar que existe um lugar que ele possa ser livre para fazer o que bem quisesse. Acontece que esse lugar tinha um lado bem sinistro e sombrio. Em uma das imagens do livro, vemos várias crianças se reunindo ali para serem transportadas para algum outro canto, e ao chegarem lá, elas descobrem que aquilo tudo era uma armadilha, pois o barão da ilha tinha o intuito de transformar essas crianças em animais para poder vendê-las. Parecia que o Carlo queria contar uma história pesada de qualquer jeito, porque essa parte claramente fazia ali uma menção, né? Fazia ali uma referência ao tema do de crianças, coisa que mais tarde viria a traumatizar com sucesso a galera das antigas. Um tom um pouco mais sombrio também foi abordado em alguns outros projetos, como por exemplo a versão do Guilherme Del Toro de 2022 e o filme de 2019. Mas sem dúvidas, a versão da história de Lies of P é a mais diferentona, né? Sem deixar de lado alguns dos elementos da obra original. Então se você estiver jogando ou pretende jogar Lies of P, fica ligado nas várias referências que o jogo traz com relação à história original. Galera, o vídeo foi esse, não se esqueça de deixar sua inscrição e o seu like que eu vou estar trazendo aí mais conteúdo sobre o jogo em si. Fiquem na paz, até a próxima, falou!